Existe uma situação curiosa ali em Taquara, onde tem duas igrejas, uma católica e uma luterana, que ficam exatamente uma de frente para a outra. Eu vou te mostrar esse lugar, é claro, em Destinos do Sul, onde desvenda a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. E esse lugar, além de ser interessante por essa situação, tem uma história por trás envolvendo um personagem. E eu já contei em outro vídeo aqui no canal, um pouco mais antigo. Dessa vez eu fui pegar mais imagens dessas duas igrejas belíssimas. A igreja luterana, infelizmente, eu peguei só imagens de longe, não consegui entrar nela, estava fechada. Embora a porta estava aberta, tinha um portão ali na entrada que estava fechado. Mas a porta estava aberta e eu pude pegar de longe um vitral. E claro que eu vou te trazer belas imagens também externas dela, dessa composição. Mas eu consegui entrar na igreja católica, onde eu peguei imagens de belos vitrais. Tem também pinturas interessantes. Sai da porta e já vê de frente a igreja luterana, como também na igreja luterana se pode ver de frente então a igreja católica. Dizem que o padre, quando reza a missa, pode ver o pastor realizando então o culto, e também o pastor pode ver o padre se é no mesmo horário. Eu já vi alguma coisa aí na internet que as duas às vezes tocam sinos juntos. Eu não presenciei esse momento. Eu também peguei algumas imagens ali, da casa paroquial da Igreja Católica, que foi do lado, foi recentemente restaurada, está bem nova. Realmente uma situação bem interessante. E é uma história longa que envolve, como te disse, o personagem Tristão Monteiro. Mas antes de contar essa história, eu vou te deixar o convite para tu curtir, compartilhar esse vídeo, te inscrever no nosso canal. Também a gente bota sempre na descrição do vídeo links onde tu pode comprar passeios para vários lugares do Rio Grande do Sul, excursões para outros lugares. Tu pode reservar o teu hotel pelo Booking, mas também pode entrar em contato conosco, que a gente pode montar até um roteiro especial para ti. E a origem dessas duas igrejas frente a frente está intimamente relacionado com a figura de Tristão Monteiro. Ele é um filho de português que se casa. Primeiro ele tem um filho com uma suíça, parece, e depois se casa com uma mulher católica de origem alemã, seu nome é Berwanger. E inclusive nesse outro vídeo mais antigo, aí eu te conto um pouco mais da história dele. Uma hora acho que eu vou fazer um vídeo só sobre ele, porque ele se envolveu na política em Porto Alegre. Ele casou primeiro em Porto Alegre, na Berwanger, na antiga igreja matriz de Porto Alegre, que existia antes da igreja da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Uma história que tem que contar mais, aí falar um pouco mais dessa antiga igreja também, já que a gente fala tanto de igrejas, né, que o vídeo é sobre essas igrejas de Taquara. E ele se casa então, e durante a Revolução Farroupilha, inclusive, ele se envolvia aí com a política, enfim. Só para resumir, ele teria sofrido um cerco na sua própria casa, ficado cerceado aí, sem a possibilidade de receber alimentos em uma casa. Ele teria se mudado para outra, enfim, eu nem vou alongar nessa parte da história. E ele também
era sócio de uns americanos e acabou trabalhando no consulado americano, depois foi vice-cônsul dos Estados Unidos, porque os americanos acabaram saindo em função das revoltas, Revolução Farroupilha. Mas enfim, depois que acabou a Revolução Farroupilha, então ele se associa a George Eggers e funda uma colônia, então, onde era a fazenda do Mundo Novo, que ele adquire da viúva da família Leães, e implanta ali, então, um loteamento para trazer colonos alemães, começar a chegar em 1824, ali em São Leopoldo, e uma segunda leva, então, começa a ir para outras terras e acabam adquirindo lotes nessa colônia, então, de Tristão Monteiro. Mas ele era casado, então, já com a Derwanger, essa esposa dele, católica, de origem alemã, mas depois ele começa a viver com outra alemã, dessa vez de origem evangélica, Christina Halbert, e com quem tem, inclusive, na realidade, assim, ele teve 20 filhos com 4 mulheres diferentes. E com essa esposa evangélica, ter tido 9 filhos durante muito tempo. E esse casamento dele foi reconhecido só depois, quando ele estava já com uma idade avançada, ele teve esse casamento reconhecido porque ele era um católico que se juntou com uma evangélica, e as igrejas eram rivais. E em função disso, mas na realidade esse casal ele prosperou. Tristão Monteiro teria feito uma casa comercial, que é a Casa de Pedra Igrejinha, que é um lugar que ainda tem que dar mais atenção, que ainda precisa de um restauro também, para ajudar a contar essa história desse personagem. Mas o fato é que ele, então, com a Christina Halbert, que é evangélica, eles então doam um terreno para a construção da Igreja Católica, e ela também exige que se tenha um terreno para a Igreja Evangélica, e eles resolvem fazer então os terrenos frente a frente um do outro. E essa comunidade evangélica tem origem então em 1854 e foi uma igreja antiga, né, na época. E depois ela teve o sino só, a torre e o sino só erguidos aí em 1888. Eu já te comentei recentemente vídeos sobre o Campo Bom aí, e outros vídeos que eu comento que a partir da proclamação da República as igrejas puderam ser mais visíveis e ter torres. Mas a data que eu vi é que os sinos foram inaugurados em 1888, um ano antes, enfim. Mas o fato é que só em 1935 se resolve. A comunidade vai crescendo e a igreja vai ficando pequena, e então se constrói essa igreja luterana. A igreja católica já tinha, a comunidade começa a se construir, ou enfim, se coloca a primeira igreja em 1884, mas em 1921 então se ergue essa igreja católica, que é então mais antiga que a igreja luterana, que foi então essa que existe hoje, foi erguida em 1935. E os sinos da igreja luterana só foram colocados, os sinos não, o relógio dessa igreja luterana, então estão lá no alto, nessas igrejas de belas linhas, ele só foi colocado então em 1944. Inclusive a igreja católica, ela na realidade começa a ser construída em 1885 e já foi passando por várias reformas e foi colocada a torre só em 1921. 2 igrejas frente a frente, com uma arquitetura própria, que são marca na cidade, que tem essa história por trás, essa figura então que fez esse primeiro loteamento e teve esse casamento que foi só reconhecido depois, inclusive diz que Tristão Monteiro teve mais outros 3 filhos, que depois acabaram entrando em testamento, mas não era um casamento reconhecido, que teria sido com a filha de um sócio dele ou a esposa do sócio dele, porque eu vi uma história que o sócio dele foi passar um ano na Alemanha para se aperfeiçoar para os negócios, enfim, e voltou. A esposa dele já tinha um filho pequeno. Eles devem ter sido de Tristão Monteiro. O fato é que a sociedade deles não foi muito longe, enfim. Teria que amarrar melhor essa história para te contar com mais clareza. Fica a questão aí, se tem descendentes, sabe um pouco da história, enfim. A gente não quer entrar aí muita polêmica, mas é que eu pude pesquisar aí e ver sobre a história dessa figura que tem tanta relação, não só, claro, com a história das igrejas, pelo fato
de o casal então ter doado terrenos para fazer a Igreja Católica. Eles que teriam doado Tristão Monteiro também uma imagem de Jesus. A Igreja Católica chama-se Senhor Bom Jesus. E a esposa dele, então, decidiu que doou a parte dela para a construção da igreja evangélica, bem na frente, chamada Igreja Nossa Senhora da Paz. E tem uma rua, claro, em Taquara, que leva o nome de Tristão Monteiro, que era a rua mais antiga, a principal, que tem vários casarões, que eu te mostrei recentemente no conteúdo. É a rua onde passa na frente do prédio da prefeitura. Enfim, ele tem toda uma relação aí com a cidade de Taquara, que tem essas duas igrejas frente a frente, uma situação bem interessante. E nesse dia eu peguei essas imagens, eu peguei a imagem do colégio, que tem ali uma quadra para cima, um colégio católico, que até começou ali na igreja e depois foi colocado então, nesse belo prédio, que está bem conservado também. É um pouco mais aí do patrimônio histórico riquíssimo de Taquara, que eu te mostrei em outro conteúdo, mas tem outros casarões aí na cidade que poderia se falar um pouco mais e detalhar mais histórias dessa bela cidade que tem essa situação inusitada dessas duas igrejas. Curte, compartilha esse vídeo, não te esquece de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas nossas redes sociais. Vamos junto?